Bom, começando então aqui a parte da meiose, pessoal, a primeira coisa que eu queria deixar algumas, pontuar algumas diferenças que a gente tem aí entre a meiose e a mitose, é que, diferentemente do que acontece na mitose, em que a gente tem um ciclo e a mesma célula pode passar por esse ciclo diversas vezes, sempre se dividindo e gerando novas células idênticas a ela, a meiose em si não é um ciclo, tá certo? Por quê? Por mais que ela se comporte em várias etapas como uma célula em ciclo celular, é um processo que ele se inicia e uma vez que ele acaba, o produto final desse processo, que é a meiose, ele não tem condições de entrar novamente em um ciclo, em um processo de meiose, tá certo? Então, normalmente a meiose produz aí, então, células com metade do material genético, que para formar células diploides novamente, precisam necessariamente passar pelo processo de fecundação, para só então entrar em meiose novamente, tá? Então, a primeira coisa é que isso não é um ciclo, tá? E é interessante que a meiose, toda vez que a gente pensa em meiose, a gente pensa imediatamente em formação de gametas, né? Então, a gente sempre vai falar meiose, vai ali formar óvulos, espermatozoides, é esse o conhecimento, a ideia inicial que vem na nossa cabeça. Mas se a gente for observar ao longo aí de toda a diversidade que nós temos de organismos, a gente vai ver que tem organismos que são altamente complexos e que tem a sua fase inteirinha de vida num ciclo haploide, como células haploides, tá certo? E que em algum momento simplesmente se unem, formam uma célula diploide e depois se divide novamente em duas células, em quatro células haploides, para poder continuar o seu ciclo de vida haploide, e na verdade eles fazem isso para ter um aumento na variabilidade genética, uma modificação na variabilidade genética daqueles organismos, né? Sem contar a planta, né? Plantas, a gente tem lá ciclos de vida inteiros de plantas que passam na condição haploide, né? Que é o gametófito e o gametófito e esporófito, né? Então você tem toda ali ciclos que se passam na condição haploide, diploide. Planta é uma coisa muito plástica, né? Quando a gente estiver trabalhando em genética, a gente vai dar vários exemplos que só acontecem em planta, em animais não acontecem, né? Então, plantas aí também têm fases de vida inteiras que acontecem na condição haploide, e para chegar nessa condição haploide, essas plantas precisam passar pelo processo de meiose, né? Já em eucariotos superiores, principalmente da parte mais derivada, né, a gente vai enxergar aí que é o que a gente imagina na primeira coisa que vem à nossa cabeça, que essa meiose serve para a produção de gametas haploides, que vão se dividir em células diploides, para depois fazer uma fecundação numa nova combinação gênica para gerar um novo organismo, né? E por fim, só temos em mente aí que também uma coisa muito comum que a gente ouve é que a meiose é uma divisão reducional, né, enquanto a mitose é uma divisão equacional, porque a mitose, quando acontece, você tem uma célula que tem o material duplicado e depois dividido. Então, uma única célula gera duas células que são idênticas, né? Já na meiose, a gente vai passar por um processo um pouquinho diferente, em que esse material ele é duplicado uma vez, mas a célula sofre dois processos de divisão. Então, ao final, você vai ter quatro células, todas elas diferentes entre si, e cada uma com metade do material genético que tinha, da quantidade de material genético que tinha na célula original. Por isso, nós dizemos que a meiose é um processo reducional, certo? Bom, aqui só para a gente ilustrar o que a gente falou no slide anterior, né? Então, veja,
Normalmente, em eucariotos superiores, nós temos um grupamento de células que são as chamadas células somáticas, né, que aqui no nosso slide estão em azulzinho, e essas células somáticas, na verdade, elas são células que nunca vão passar por um processo meiótico, tá? São células em que a vida toda dessas células, o único processo de divisão que elas vão sofrer são células, é o processo de mitose, né? Enquanto alguns grupos específicos de células, são as células que nós chamamos de células da linhagem germinativa, que, em geral, ficam localizadas nas gônadas desses organismos superiores, né, desses eucariotos superiores, são essas as células que vão passar pelo processo de meiose, né? E aqui fica já uma coisa interessante para a gente pontuar, que é o seguinte, veja, toda vez que a gente está falando de evolução, de seleção natural e tudo mais, em organismos superiores aqui, as mutações vantajosas, para elas serem transmitidas para a próxima geração, elas precisam acontecer nas células da linhagem germinativa, porque são somente essas células que vão ser transmitidas para a futura geração e que eventualmente vão formar novos organismos. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma célula que está, sei lá, aqui ó, no meu braço, sofreu uma mutação nessa célula e, essa mutação era para me deixar a pessoa mais inteligente do mundo disparado, assim. Tanto faz, tá certo? Essa célula vai nascer, vai morrer, e esse genótipo, essa mutação, nunca vai ser passada para frente. Somente se ela acontecesse nas células da minha linhagem germinativa. Tudo bem? Bom, então, uma vez que essas células, somente as células de linhagem germinativa sofrem esse processo de meiose, é o processo retucional, então, dessas células diploides que nós temos aqui, vamos formar células haploides, então, ovócitos e espermatozoides haploides, que a partir do momento em que eles se encontram na fecundação, voltam a formar uma célula que ela é diploide, 2N, né, que tem duas vezes a carga genética das células, né, que vai se dividir por mitose, e dentro dessa mitose, das sucessivas mitoses que essas células vão sofrer ao longo do desenvolvimento do organismo, vão passar por enormes mudanças por conta do desenvolvimento. Então, você vai ter genes que são ligados e desligados nas diferentes células, e justamente esses genes é que vão dar a especificidade da célula, tá certo? Então, de acordo com os genes que estiverem ligados e desligados, uma célula vira uma célula da pele, um tecido epitelial, por exemplo, ou vira um tecido gonadal, que vai dar origem aí às nossas células da linhagem germinativa, e o ciclo de produção de organismos diploides, haploides, diploides, haploides, ele recomeça, tá certo? Nós temos também alguns eucariotos inferiores aí, né, mais basais na cadeia evolutiva, que passam por fases haploides da vida toda, né, que podem sofrer mitose e se dividirem, mas veja, vão ser sempre idênticos. Então, o que muitos desses organismos fazem é que, por vezes, eles se fundem, formam um zigoto diploide, que passa por um processo de meiose, formando 4 células haploides, todas elas com combinações de cromossomos e genes diferentes desse zigoto original e diferentes desses que deram origem a ela, e depois, por mitose, vão se multiplicar e dar origem a muitos organismos haploides. A gente vai falar um pouquinho mais ainda hoje desse processo de aumento de modificação e aumento da variabilidade genética. Tá? Tudo bem até aqui? Podemos tocar? Acho que sim, né? Bom, a meiose em si, ela foi descoberta em 1883, tá? Então, o pessoal estava trabalhando com alguns vermes nematódios, e aí eles observaram a existência
que nos gametas, alguns grupos celulares, né, que eventualmente dariam origem aos gametas, que após o ciclo celular apresentavam só metade da quantidade de cromossomos das células do resto do corpo, tá certo? E é assim, com base nesses experimentos, que surge depois a teoria cromossômica da hereditariedade, que é aquela história de que os genes estão presos no cromossomo, que então o que vai acontecer é que você vai ter metade da carga do pai, metade da carga da mãe, que quando se fundem, os gametas se fundem no zigoto, você restabelece a condição diploide, e esses genes vão trabalhar todos ali de acordo com a teoria genética do Mendel, e aí você vai ter todo o funcionamento, tá certo? Mas também vocês vão ouvir de teoria cromossômica da hereditariedade um pouco mais para frente no próximo semestre, tá? E vejam, numa época em que a ciência avançava muito mais devagar, né, dada aí as limitações que a tecnologia impunha, por mais que a descoberta da meiose como sendo um processo que reduzia o material genético das células à metade, todos os eventos essenciais, olha, só vão ser descritos quase 50 anos depois, tá? Só em 1930. Então, só para a gente ter aí em mente o quanto que a ciência avançava mais devagar, e hoje ela está aí numa velocidade que a gente mal consegue acompanhar o que acontece nas linhas de ponta, né? Uma coisa importante que eu vou comentar aqui com vocês, mas que a gente deve relembrar, eu vou repensar isso ao longo da nossa aula, é o seguinte, veja, lembra que a gente falou, a Elidamar falou para vocês de ciclo celular, tá certo? Eu falei para vocês da duplicação do material genético, Elidamar falou de controle de ciclo, de quinases e ciclinas dependentes de quinase, né? E vocês, depois ainda a gente falou da mitose, dos eventos. Então, veja, os mecanismos que governam essas divisões celulares, eles são exatamente os mesmos da mitose. Então, veja, uma célula que vai entrar em meiose também passa por G1, também passa pela fase S, também passa pela fase G2 antes de entrar no processo de meiose, tá certo? Porque eu preciso que essa célula esteja grande o suficiente para se dividir em 4 no fim agora, tá certo? Ela vai passar somente por uma vez por G1, uma vez por G2. Ela não tem 2 ciclos inteiros no meio do caminho, tá? Então, veja, todos aqueles pontos de verificação, né, das quinases, das ciclinas dependentes de quinases, isso acontece exatamente do mesmo jeitinho que acontece no ciclo da meiose, tá? Porque esses pontos de verificação, eles são responsáveis pela checagem de se tudo está ok até aquele momento do ciclo e se a célula pode prosseguir com o processo ou se ela precisa interromper e tentar consertar ou encaminhar para a morte celular, tá certo? Já falou isso, então veja que por mais que todos esses eventos sejam similares, né, então o controle das divisões, os pontos de checagem, os momentos de checagem, os momentos de síntese sejam os mesmos, a diferença aqui é que você vai ter uma duplicação do DNA e 2 divisões celulares consecutivas aí, tá? Então, uma vai virar 2 e depois 2 vão virar 4 células, tá? E uma outra coisa que isso aqui é um processo até bastante interessante, que é um processo muito mais lento que a mitose. Lembra que a gente falou na aula passada que um processo de mitose pode aí, depois que ele começa a prófase, né, ele leva aí entre 60 a 80 minutos, tá? Então, um pouquinho, 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora. E a meiose, ela é um processo muito mais lento. Ela pode levar aí até muitos anos para ser concluída, tá?
uma coisa interessante que vocês vão ver lá em Biologia do Corpo Humano, também com a professora Lidamar, é o seguinte, por exemplo, um, um organismo humano, uma fêmea do organismo humano, uma mulher, tá certo? O processo de meiose dela só vai terminar quando o ovócito for fecundado, tá certo? Então, veja, uh, se, das meninas aqui da nossa disciplina, se nenhuma de vocês até hoje engravidou, nenhuma de vocês completou nenhuma meiose até hoje, tá certo? Tudo que vocês descartam no período menstrual são células estacionadas em prófase 1 de meiose, ou seja, nem acabou de fazer, você nem tem um óvulo pronto ainda, tá certo? Então, dura aí até muitos anos, tá certo? Vamos lá. Quando a gente vai fazer essa comparação, então, uma coisa muito. Esse gráfico aqui eu gosto muito dele, porque é o seguinte: veja, ele faz uma comparação etapa a etapa do que acontece, e veja, isso a gente já viu, tá certo? Ó, nós temos aqui uma célula, sofre a replicação do DNA, os cromossomos ficam duplicados, e depois o que vai acontecer é que eles são alinhados aqui na placa, são separados, e aí você vai ter, então, se você tinha inicialmente um cromossomo cinza e um vermelho, você vai ter agora duas células com um cromossomo cinza e um vermelho cada uma. Diferente aqui da meiose, que até aqui você vai ter o processo bonitinho, só que o que vai acontecer é que esse material genético duplicado, primeiro que na primeira fase, já na prófase 1, ele vai sofrer trocas físicas de pedaços de cromossomos, tá certo? Então veja, um pedacinho do cinza no vermelho, um pedacinho do vermelho no cinza aqui, ó, né? E aí, quando você fizer o pareamento na sua metáfase 1 aqui na meiose, ele não é um pareamento em que todos os cromossomos estão alinhados. Primeiro, ele faz que os homólogos, os cromossomos homólogos, fiquem pareadinhos e separa eles duplicados. Repara que essa primeira divisão, ó, você faz uma separação em que você tem as duas cópias do cromossomo 1 da sua mãe indo para um lado, as duas cópias do cromossomo 1 do seu pai indo para o outro, com um pedacinho trocado em cada um, tá certo? E depois, a segunda etapa da meiose vai funcionar exatamente como a segunda etapa, como o resto da mitose, e você vai ter, no fim, essas células separadinhas. A diferença é que, veja, aqui eu comecei com um cromossomo cinza e um cromossomo vermelho em uma única célula, e agora eu tenho 4. Uma com um cromossomo cinza, uma com um cinza com um pedacinho de vermelho, uma com vermelho com um pedacinho de cinza, e a outra completamente vermelha, tá bom? Quando a gente olha a nossa meiose, então, se a gente olhar por aqui, ó, eu já vou mostrar para vocês, a gente já falou, né, que ela é um processo que sofre dois processos de divisão, então a gente vai chamar o primeiro processo de meiose 1 e o segundo processo de meiose 2, tá certo? Né? Nada mais lógico. E aí, cada uma dessas fases, ela tem as mesmas fases que nós tínhamos na mitose, tá? Então, na meiose 1, essas etapas vão estar divididas em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, tá certo? Que é a hora que nós dizemos aqui que ela é uma redução reducional, porque, apesar dos cromossomos estarem duplicados, cada par dos homólogos vai para um polo da célula, tá certo? Então, em vez de agora eu ter 2 cromossomos, um do meu pai, um da minha mãe, cada célula que for dividida vai ter um cromossomo 1 da minha mãe duplicado e a outra vai ter um cromossomo 1 do meu pai duplicado. Mas os homólogos vão para lados diferentes, tá certo? Uma vez feito isso, a gente entra no processo de meiose 2, que aí vai ser de novo dividido em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, e essa divisão nós vamos chamar de equacional, porque agora você simplesmente está dividindo as cromátides irmãs que foram duplicadas lá na fase S, lá no comecinho do meu ciclo, tá bom? Mas vamos ver etapa por etapa aqui,
E se ficar dúvida, vocês abram o microfone e me interrompam, tá bom? Porque essa parte da meiose, ela é mais chata do que a mitose. A mitose é bem mais facinha que a meiose. Então, vamos passar. Vamos lá. Bom, quando a gente olha a prófase 1, não contente, eu vou contar mais uma coisa para vocês, não contente em ter uma meiose 1 e uma meiose 2, a minha fase de prófase 1, ela é dividida em 5 novas subfases, tá bom? O que vai acontecer, então? A primeira fase na prófase 1 é a que nós chamamos de leptóteno. Leptóteno vem do grego, tá certo? Leptos, de fino, delgado, e tenia, que vem do teno, seria da fita. Ou seja, a fita está começando a querer se condensar, tá certo? Mas ela ainda não está totalmente condensada. É o início da prófase 1, tá certo? Então, os cromossomos já estão duplicados, porque isso aconteceu lá na fase S, né? E quando você olha esses cromossomos no seu microscópio óptico comum, você começa a ver eles mais ou menos assim, ó, alguns pontos deles já estão mais condensados, então você vê aí pontos mais densos nos seus cromossomos, ele não tem aquela cara de cromossomo ainda, todo bonitão, duplicado, que nem a gente vai ver mais para frente, tá? Na próxima fase, o que vai acontecer é que a gente chama essa fase de zigóteno, né? Zigo de laços e, de novo, tenia de filamento. Esses cromossomos, eles continuam a se condensar, então você vai ver eles diminuindo de tamanho e ficando cada vez mais grossos, mais densos, né? Porque é uma coisa ótica ali. E o que você vai começar a perceber é o seguinte: o cromossomo 1 do seu pai, que está duplicado aqui, e o 1 da sua mãe, que está duplicado aqui, eles começam a se aproximar. Então, você vai ter aí esses inícios de aproximação dos cromossomos, que nós vamos chamar isso aqui depois, é o que vai formar a nossa sinapse, que é onde esses cromossomos efetivamente vão fazer a troca física de pedacinhos deles, tá certo? É um processo lento, é um processo muito feito com muito cuidado, então vai cromômero por cromômero, você vai vendo as partes se aproximando, tá certo? Todos, até que o cromossomo inteirinho, eles estejam alinhados, mas alinhados de uma maneira perfeita, ou seja, não pode estar alinhado assim, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, tá certo? Ele tem que estar bonitinho, certinho, mas ainda não houve a troca física dos pedaços, eles só estão alinhados, um parado do ladinho do outro, tá certo? Quando você tem essa estrutura dos 4 cromossomos alinhadinhos, você dá um nome bonito para isso aí. É um nome super legal para você chamar os seus filhos. Chama complexo sinaptonêmico. Olha que beleza. Imagina, você está com raiva, você dá um fumo no seu filho. Complexo sinaptonêmico, vem aqui agora! Boa, né? O que acontece então? Vamos lá, continuando aqui. Se a gente pegar uma vez que ela está completamente alinhada, né, vai se alinhando, tralalá, formando isso aqui, ela vai entrar na terceira fase, que nós chamamos de paquíteno. O que acontece aqui nesse paquíteno? Essa fase é a hora mais demorada da nossa fase aqui de meiose, tá? Porque aqui, enquanto ele estava se alinhando, formando o complexo sinaptonêmico, nesse pedacinho é efetivamente onde ele vai medir. Par de base por par de base é onde é que tá para você não ter erro, tá bom? Por quê? Agora é o momento que está a preparação final de que vamos fazer a troca dos cromossomos, a troca física dos pedaços de cromossomo. Então, imagina o seguinte, ó, se eu tiver um mais para cá e o outro aqui, muito tortinho assim, e eu fizer uma troca aqui, onde estão os meus 2 dedos, você percebe que esse cromossomo ele vai ficar mais curtinho
e este cromossomo ele vai ficar muito grande. Se esse crossing over não for perfeitamente alinhado, acontece um processo que a gente chama de crossing over desigual. E esse crossing over desigual, ele pode levar a deleções gênicas e ele pode levar a duplicações gênicas, porque um cromossomo ganha um pedaço e o outro perde um pedaço, tá certo? Então, esse alinhamento, ele vai ser muito cuidadoso, todos os pontos de checagem aqui acontecem muito, muito bonitinho, para evitar esse tipo de erro, tá bom? E por o próximo ponto no paquítano, tá certo? Então, uma vez que está tudo alinhadinho, o que vai acontecer? Você vai ter agora a troca física em si acontecendo. Então, veja, o que tem aqui? Os cromossomos estão aqui. Agora, pensa o seguinte, ó, não é mais cada dedo um cromossomo, tá certo? Isso aqui é um cromossomo, isso aqui é outro cromossomo, e cada dedo é uma fita do DNA. Lembra que o DNA é fita dupla, tá certo? Então, o que vai acontecer? Ele abre num pedacinho, eles se quebram e junta aqui. Depois se quebra esse, junta aqui, e aí você troca as duplas, tá certo? Ou seja, quando isso vai acontecer, veja, o seu vermelhinho aqui, ó, ele vai fazer o seguinte, trocou, puf, quebrou aqui, ele continua no seu azul, e vem seguindo até o próximo ponto de crossing over, e isso vai acontecer aqui, tá certo? Então, primeiro você quebra uma fita, liga, quebra outra fita, junta e faz a troca. Essa troca, ela vai te gerar várias recombinações diferentes na sua prófase aqui, tá? Ou seja, cada cromossomo, então se a gente for seguir, ó, vamos lá, esse exemplo nosso aqui, ó, esse cromossomo que não sofreu crossing com ninguém, ele é inteirinho azul. Perdão, inteirinho azul. Esse aqui, ele começa no azul, troca por um pedaço do vermelho, continua aqui vermelho, troca por um pedaço. Então, veja, nesse do meio aqui, as pontas do vermelho vão ser azuis e as pontas do azul vão ser vermelhas. E esse último cromossomo, inteirinho no vermelho. Isso pode acontecer várias vezes ao longo do seu cromossomo, tá certo? Feito isso, já teve a troca, então a troca efetiva, o crossing em si, acontece nessa fase de paquítano, tá bom? Só que a gente, visualmente, no microscópio óptico, a gente não enxerga isso, tá? Você só vai ver ali que esses cromossomos estão muito paradinhos, então você não distingue esse pedacinho do paquítano com esse pedacinho do paquítano, tá? Isso aí a gente só sabe depois por testes moleculares. A próxima fase é quando você vai já ter um início de aproximação dos cromossomos, ela começa a se relaxar, tá certo? Então, os cromossomos homólogos, eles começam a ter uma certa separação, só que você vai ter ainda que esses pedacinhos estão ligados, tá certo? Essa fase que a gente chama de diplóteno vai formar esses pontos. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês desses pontos onde os cromossomos se ligam, mas justamente isso aí é o que a gente chama de quiasma. O quiasma é a evidência citológica, quando a gente está observando essas células ao microscópio óptico, de que a recombinação aconteceu, de que o seu crossing over efetivamente aconteceu. Embora ele tenha acontecido na fase anterior, tá certo? Você só consegue visualizar isso mais para frente um pouquinho aqui no seu diplótano, tá? E por fim, já na separação total aí, já está tudo muito separadinho, você vai ter a separação, a terminação do quiasma, então aquela cruzinha na ponte dos cromossomos, na pontinha dos cromossomos, ela se desfaz e você já está a caminho da próxima etapa, que é a sua meiose, tá? A sua metáfase, tá bom? Depois de tudo isso, é que a prófase 1 começa com aquelas etapas de qualquer prófase, que é o desaparecimento do nucleolo,
a ruptura do envoltório nuclear, ele se dissolve inteirinho, fica lá, desaparece o núcleo, tá certo? Aqueles seus centrossomos migram para os polos opostos da célula, começam a fazer toda aquela história dos microtúbulos que crescem e diminuem até se ligar nos cinetócoros das células, tá certo? E aí vão se prender, levar aqueles cromossomos ali para a placa equatorial, né? E aí vai entrar na sua metáfase 1, que é agora muito similar ao que acontecia na mitose. A diferença aqui é o seguinte, vejam, aqui eu estou trocando os seus dois cromossomos homólogos, tá vendo? Então, os dois cinza estão para um lado, os dois cinzas estão para o outro lado. Os meus microtúbulos se ligam nos cinetócoros ali e puxam cada homólogo para um lado. E percebam que, veja, enquanto aqui eles estão na metáfase e vão sendo puxados, na anáfase, quando entrar, você consegue já visualizar as trocas físicas de pedaços cromossômicos. Tudo bem? Visualmente, quando a gente está falando sobre essa troca física dos cromossomos aqui na nossa meiose, na meiose 1, a gente costuma mostrar didaticamente uma troca por pedacinho, tá certo? Uma troca aqui, para não complicar muito. Embora isso possa ser muito mais complexo do que a gente enxerga aqui. Veja, por exemplo, se a gente tiver, imagina aqui, um cromossomo, que ele tem um gene azão, então ele é azão, e o outro que é bezão, tá certo? Depois de duplicado. O que vai acontecer? Se eu tiver um crossing, e é isso que a gente costuma mostrar, ó, eu vou te formar lá no final uma única troca entre uma cromátide, lá no final eu vou ter o quê? Um cromossomo não recombinante, outro cromossomo não recombinante e dois cromossomos trocados. E perceba, quando eu falo para vocês que eu estou produzindo combinações novas de genes, é isso aqui, ó. Se não tivesse crossing, todos os meus gametas seriam com o cromossomo, com o gene Azinho com o Bzinho, e aqui o Azão com o Bzão. E eu só teria possibilidade disso acontecer diferente se este gameta fecundasse esse. Agora, você percebe que eu tenho uma combinação nova aqui, ó, o Azão com o Bzinho e o Azinho com o Bzão, num cromossomo que não existia antes disso, tá bom? Mas, didaticamente, a gente costuma mostrar esse processo. Mas ele pode ser muito mais complexo do que efetivamente essa 1. Então, veja, a gente pode trabalhar com dois crossing, só que esse duplo aqui, ele não precisa acontecer sempre entre os mesmos cromossomos. Então, veja, ó, olha esse aqui. Ó, vamos sair daqui da ponta. Ó. Começa roxinho, passa no azão, tem um crossing aqui. Pega um pedacinho do cromossomo verde, mas ele vai fazer um crossing ó, com a outra cromátide lá em cima, tá certo? Então, ó, um pedacinho verde e outro pedacinho roxo. Então, veja, ele vai gerar este cromossomo aqui, ó. Pegou um pedacinho do verde e pegou o outro braço do roxo. Deixa eu pegar esse aqui, ele veio no roxo, até que ele fez o crossing aqui e pegou esse pedaço do verde. Então, metade verde, metade roxo. Esse aqui veio no verde, veio um crossing e o resto é roxo, tá certo? E esse aqui não sofreu crossing com ninguém, ele é exatamente idêntico. Então, você percebe que aqui, ó, eu tenho os 4 cromossomos diferentes um do outro, tá certo? Só que só um deles é original, idêntico, igual ao original, tá? Então, veja, esse mecanismo de você ter os crossing overs acontecendo, ele vai te gerar variabilidades imensas, enormes aqui. Isso eu só estou falando com um crossing duplo. Veja, a gente pode trabalhar com crossing triplo, que é esse aqui. A gente pode enxergar muito facilmente um crossing quádruplo. Tem uma microfotografia, não sei se é o próximo slide ou se eu apaguei ele daqui, mas que tem 5 quiasmas marcados entre os cromossomos, tá certo? Então, assim, imagine todas essas novas combinações gênicas que você tem aqui,
o que elas podem fazer em termos de variabilidade genética para que esse organismo, quando esses novos gametas se fecundarem, formem aí um organismo diferente dos originais e tenha, então, mais chance de que essas novas combinações gênicas formem aí organismos mais adaptáveis ao que a gente vai enxergar, tá bom? Então, fez o crossing lá na prófase, a gente tem depois na metáfase aqui, e na anáfase a separação física. Isso aqui é só para mostrar para você que crossing over também acontece entre as cromátides irmãs, mas como elas são irmãs, elas são idênticas, se eu trocar esse pedaço com esse pedaço, eu vou dar cromossomos idênticos, tá bom? Bom, feito isso, bonitinho. Agora temos a anáfase, cada cromossomo duplicado, tá certo? Cada cromossomo com as suas duas cromátides irmãs migram para os polos da célula, né? Migram juntas, já com os seus pedaços físicos trocados, e na telófase vai aí acontecer o que a gente enxerga na meiose, na mitose. Os cromossomos começam a se descondensar, o núcleo se forma novamente, tá certo? E aí você vai passar por um processo de citocinese, em que essa célula vai ser dividida, esse citoplasma vai ser dividido, formando duas novas células, tá bem? E aí, ele é um processo em que ele precisa acontecer inteirinho, né? Porque você pode perguntar assim, professor, mas se ela vai passar já por uma nova divisão e não vai ter outro G1, outro S, outro G2, por que é que ela precisa descondensar, fazer outro núcleo, separar para depois separar o citoplasma e ter que começar uma outra prófase? Esse é o processo, é a programação genética da célula, tá certo? Nenhuma mutação vantajosa que fosse surgiu para evitar essas partes da telófase aí, porque é um mecanismo que ele é muito baseado no que acontece na mitose, tá bom? Feito isso, a célula vai entrar agora, as duas células vão entrar numa fase chamada de intercinese, tá? Mas ela é só uma etapa intermediária, tá? Em que não há síntese do DNA, você tem ali as suas célulazinhas haploides com o DNA duplicado, tá certo? E ela vai entrar num processo de meiose 2. Exatamente o que acontece numa mitose. Então, veja, a meiose 2 é idêntica a um processo de mitose. Então, vamos lá, o que vai acontecer? Você vai ter aqui agora um novo rompimento do seu envelope nuclear, uma nova duplicação dos centrossomos, que migram cada um para um lado, os fusos mitóticos crescendo, tudo mais, uma nova condensação dos cromossomos, tá certo? E aí você vai ter a ligação onde esses cromossomos vão ser migrados todos novamente para a placa equatorial, como acontece na metáfase. Só que agora você tem uma pequena diferença entre o que acontecia na metáfase 1 e na metáfase 2, que é a orientação de para que lado esses cinetócoros estão virados, tá certo? Veja, na sua meiose 1, o que acontecia? Os dois cinetócoros das cromátides irmãs estavam virados para o mesmo lado. Então, por exemplo, se essa vai para o fuso de lá e essa vai para o polo de cá, por exemplo, no nosso exemplo aqui, ó, os dois cinetócoros do cinza estão para lá e os dois cinetócoros do vermelho estão para cá. Porque na hora que ele puxa as duas juntas, tá certo? Na metáfase 2, quando a gente tiver isso aqui, o cinetócoro de cada cromátide está cada um para um lado. Porque quando esses os fusos mitóticos ligarem aqui e puxarem, eles vão puxar cada cromátide para um lado e fazer a separação delas, tá certo? Como a gente vai ver aqui na próxima fase da anáfase, tá? Feito isso, o processo de novo é idêntico à meiose, você vai tendo
a diminuição dos fusos mitóticos, que puxam esses cromossomos cada um para um polo, e depois a gente vai passar aí pela nossa telófase 2. Os cromossomos começam a se descondensar, o núcleo se forma novamente 4 núcleos aqui, tá certo? Um em cada célula, e aí você vai ter um novo processo de citocinese. E aí, agora você parte para a formação final de 4 células haploides, cada uma delas diferentes de si. Veja, então, esse aqui tem um cromossomo grande azul e um pequeno vermelho, essa tem um pequeno azul e um grande vermelho, e esse tem um grande azul e vermelho e um pequeno vermelho e azul, e esse aqui tem um pequeno vermelho e azul e um grande vermelho e azul. Tá certo? Isso porque aqui nesse exemplo nós estamos considerando somente um crossing. Agora você imagine toda a diversidade, a quantidade de crossing overs que nós podemos ter e toda a variação aleatória de para que lado migra cada um dos cromossomos, tá certo? Então é justamente por isso, essa enorme variedade que a gente tem na formação do conjunto cromossômico de cada gameta, que 2 irmãos, exceto se eles forem gêmeos monozigóticos, 2 irmãos nunca são iguais, tá certo? Porque as combinações dos genes vão sempre ser diferentes. É uma infinidade de possibilidades de recombinação, dando 2 gêmeos diferentes. Por mais parecidos que eles sejam, eles nunca são idênticos, a não ser se depois eles são aqueles gêmeos monozigóticos, que é quando acontece a separação do zigoto em 2 depois da fecundação. Tá bom? Como produto final, então, a gente vai ter as 4 células diferentes, e eu vou mostrar para vocês um videozinho. Deixa eu parar de compartilhar esse aqui, que o vídeo está lá no YouTube. Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aqui? Vocês querem mais alguma antes de eu passar o vídeo? Onde é que eu compartilho? Esse vídeo, pessoal, ele está de novo naquele The Virtual Cell que eu falei para vocês, tá bom? É um vídeo muito, muito bom. Eu vou até deixar ele passar com o próprio vídeo, com o próprio som, de novo, com o próprio som do vídeo, tá? E vocês me perguntem dúvidas na sequência. Vamos lá. Many organisms pass their genes to their offspring through sexual reproduction. This begins when 2 gametes unite to form an embryo that is genetically unique from the parent organisms. The embryo then grows into an adult who in turn passes their genetic information to their own offspring. Gametes are formed through a process called meiosis. The cells that undergo meiosis to produce the gametes are called germline cells. In diploid organisms, germline cells have 2 copies of each chromosome. Germline cells undergo meiosis to produce haploid gametes, which only have 1 copy of each chromosome. These haploid gametes fuse to form a diploid embryo that grows into the adult. Meiosis is just one step in the life cycle of a germline cell. Similar to mitosis, the cells also pass through the interphase, G1, S, and G2 stages before they enter meiosis. The DNA inside a germline cell is duplicated before meiosis begins during the S phase. The duplicated germline chromosomes are called sister chromatids. These chromatids remain attached to each other until the second cell division event in meiosis. There are 2 cell division events during meiosis. The first division, meiosis 1, results in 2 unique daughter cells that have half the amount of DNA as the parent germline cell. The second division, meiosis 2, results in 4 unique haploid cells that only have 1 copy of each chromosome. These haploid cells are the gametes that could go on to produce an offspring through sexual reproduction. Let's look more closely at each of the division events. Meiosis begins with prophase 1.
In this stage, the DNA condenses to form chromosomes. Here we see the duplicated sister chromatids joined together at the centromere. They stay fused at the centromere throughout meiosis I. Next, each pair of homologous chromosomes undergoes synapsis to form a complex involving two pairs of sister chromatids. Chromosomal material is exchanged between the two pairs of sister chromatids. This event is called recombination, or more commonly, crossing over. After crossing over, the sister chromatids for each chromosome are no longer identical to one another. This is one of the reasons why no two siblings, aside from twins, are genetically identical. There are several more key steps in prophase I. The nuclear membrane begins to break down. Then, the two centrosomes migrate to opposite ends of the cell and microtubules appear. The microtubules then attach to the chromosomes. The next phase of meiosis I is called metaphase I. Here, the synapsed chromosomes align at the equator of the cell. The chromosomes align randomly, which results in different combinations each time meiosis occurs. The next phase is anaphase I. During this phase, homologous chromosomes separate and migrate to the two poles of the cell. Importantly, the sister chromatids remain attached at their centromeres. The final steps of meiosis I are telophase I and cytokinesis. Here, the cell divides into two daughter cells. Each of these two cells now undergo meiosis II. Meiosis II is similar to mitosis. The first stage of meiosis II is prophase II. Again, chromosomes condense, the nuclear envelope breaks down, and the spindle apparatus forms. The major difference between prophase II and prophase I is the fact that the daughter cells have only one copy of each homologous chromosome. So in prophase II, there is no synapsis of homologous chromosomes or crossing over. In metaphase II, the chromosomes align at the equator of the cell. Again, the alignment is random. Since the sister chromatids are no longer identical, there will be many different possible ways for these chromosomes to align. In anaphase II, the sister chromatids are pulled apart as the microtubules shorten. Also, the ends of the cell are pushed farther apart as microtubules elongate. In telophase II, the nuclear membrane reforms and the cytoplasm is divided into the two haploid daughter cells. This division is called cytokinesis. Since meiosis II began with two cells, and each of those cells were split into two cells, we now have 4 unique haploid cells at the end of meiosis. These cells are gametes. 2 gametes, one from a father and one from a mother, may fuse to produce a diploid embryo. The resulting embryo then grows through many cycles of mitosis. Muito bem. Então, pessoal. Okay, class. Who would like to do problem 3 on the... Muito bem. Entenderam?